Bem-vinda e bem-vindo ao programa da Marilei. Hoje nós vamos contar as histórias de Junge e Juliano Abbe, dois políticos que estão fora da vida pública. Mas vamos entender melhor toda essa trajetória, especialmente do Junge Abbe, da família do Junge e do Juliano Abbe. Será que ele vai voltar para a vida pública? Tudo isso nós vamos saber hoje. Junge, é um prazer te receber. Marilei, você não queira saber como estou contente, porque além da nossa grande amizade, eu me renovo quando estou com você. Você é tão jovem que irradia essa juventude para quem vem fazer o programa aqui. Obrigado pelo convite. Deus lhe pague de coração, viu? Eu que agradeço, Junge. E o Juliano, filho do Junge. Obrigada, Juliano, por estar aqui com a gente. Marilei, nós que agradecemos como família. Uma satisfação, uma alegria muito grande poder compartilhar contigo esse espaço. E só assim para a Marilei convidar a gente, porque você está devendo café para a gente ainda. Estamos devendo café. Por quê? Antes, quando eles estavam no dia a dia da vida pública, a gente estava sempre perto. Agora, o Junge pendurou a chuteira, Junge? Olha, eu pendurei a chuteira em termos de participação de eleições políticas. Mas quanto à ligação à vida pública, eu continuo. Inclusive, recebo convite sem parar dos eventos de ordem política eleitoral, mas não sou candidato a nada. Certo. Mas, graças a Deus, pelas lições que eu aprendi, eu quero repassar enquanto a minha saúde permitir. Junge está com quantos anos? Eu estou com 85, completinho. E está ótimo. Estou ótimo. Graças sem a nada, Deus. sem nada. Está ótimo. É ótimo. Vamos contar um pouquinho do começo da história do Junge? Os avós paternos, Tokuji Abbe e Maki Abbe. Os avós e o pai, Izumi, que chegaram ao Brasil em 1928. Conta essa história pra gente, Junge. Pois é, Marilei. Sintetizando a história dos imigrantes, não só a imigração japonesa, como a italiana, espanhola, foi em função do Brasil estar se desenvolvendo de uma maneira extraordinária, e o fim da abolição da escravatura. A bem da verdade, essas imigrações vieram para substituir a mão escrava. E vovô Tokuji e a vovó Maki, com meu pai na época, 15 anos, e uma tia minha já falecida, com 13 anos, vieram para o Brasil em 1928. E, diferentemente de outras famílias de imigrantes, não foram para o interior de São Paulo dos grandes cafezais. Vieram aqui diretamente a Mogi das Cruzes, porque tinha algum dispositivo que permitiu isso. No caso do vovô, da vovó, tinha um amicíssimo que já tinha vindo ao Brasil tempos antes e se estabelecido na Porteira Preta, como agricultor. Então, o vovô e a vovó vieram como convidados para serem empregados dessa família, cujo o patriarca chamava-se Anã. E eles vieram para cá. Me lembro até hoje do falecido Anã. Né? E aí eles vieram lá na Porteira Preta. Aí vieram como empregados, e vovô, vovó, papai, muito trabalhadores. Pra você ter uma ideia, Marilei, em 6 meses, eles passaram de empregado para arrendatário. Arrendaram um pedaço já da terra. Depois de 2 anos, já eram proprietários de 6 alqueires no bairro vizinho, Vila Moraes. E compraram lá 6 alqueires, só trabalhando com verduras e legumes. Foram tão felizes que depois se embrenharam na estrada que chama-se Biritibuçu, hoje Mogi Bertioga, porque o governo do estado de São Paulo estava construindo o aqueduto para trazer água do Rio Claro, no sertão de Salesópolis, para São Paulo. Então, andando a cavalo ou burro nessas estradas, vislumbraram um local que poderia abrir um grande negócio de agricultura. E foram se estabelecer no antigo quilômetro 15 da estrada Mogi-Biritibuçu. E aí, Marilei, para sintetizar, em 20 anos, de 6 alqueires de Vila Moraes, partiram para Biritibuçu, conquistaram 10 alqueires lá em Biritibuçu, e depois de 20 anos, Marilei do céu, 300 alqueires. Nossa. Dos 300 alqueires, 100 alqueires para reserva ambiental
e 200 alqueires cultivados. E papai Izumi, vovô Tokushi, se tornaram os maiores produtores familiares do Brasil de verduras e legumes. É uma coisa que não posso esquecer. Que é a sua origem, né? Por isso que num determinado tempo, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, não foi pedido meu não, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, reconhecendo, né, a agilidade, a pujança da família Abe, deu o título de cidadão mogiano ao Tokushi Abe e posteriormente ao Izumi Abe. Não é para a gente ficar orgulhoso, apesar de ser vovô e papai? Tem um orgulho imenso. É um orgulho, quer ver? O papai Izumi e a mamãe Fumika também. Ó, olha isso, eles tinham 21 e 19 anos, já estavam casados. Esse é o papai Izumi. Exatamente. Papai e a mamãe. Izumi e a mamãe Fumiko. Fumika. Casados aqui no Brasil. Casaram no Brasil. Exato. Ela com 18 anos, papai com 21. Meninos de tudo. É. E aí, em 1945, o menino menor que a enxada é o Junji, ajudando a mamãe e o irmão mais velho. Mostra pra gente essa foto, que também é uma simbologia. Olha isso, gente, essa é uma foto histórica, né, Junji? Nossa, olha o tamanho do Junji. Eu tenho assim, sabe, um orgulho muito grande, porque olha só a minha idade, 5 anos com enxada nas costas, e não é para tirar foto não, é para puxar a enxada mesmo. Então... Você já trabalhava com a enxada na mão por 5 anos. E de caso Abe, meu irmão, né, batizado como Mário, e eu, Junji Abe, batizado como Silvio, muito tarde, posteriormente, nós éramos companheiros da mamãe na horta, não só horta doméstica, como também na lavoura do papai e do vovô. Quanto tempo o Junji trabalhou na lavoura? Olha, eu, desde antes de entrar no primário, no Grupo Escolar Coronel Almeida, já saía na roça. E nas férias do Grupo Escolar Coronel Almeida, nós trabalhávamos na roça. Ajudava. Então, né, eu trabalhei praticamente a vida toda, até outras funções, né, como motorista, como administrador da própria empresa da família Abe. Você saía de Biritibuçu e ia para o Coronel Almeida como? Então, numa época que não tinha transporte coletivo. Não. O único transporte coletivo, né, o ônibus entrava para Tapanhaú, para diante de Biritibuçu, por volta de 6 horas da tarde. E retornava no dia seguinte, por volta de 7 horas. Então não tinha como a gente, né, programar, estudar num grupo escolar, porque era uma época que não tinha escola rural. Né? Aí, por sorte, no atual Bunkyo, na rua Campos Sales, lá, comandado pelo próprio Bunkyo da época, tinha um pensionato, cuja responsável do pensionato chamava-se Senhora Miyamoto. E as pessoas da periferia de Mogi das Cruzes e de outros municípios que não tinham facilidade de estudar o grupo escolar, ficavam lá, internados. Aí eu voltava a cada 15 dias, raramente toda semana, porque o papai vinha para fazer compra da família e dos empregados, com caminhão. Então, vinha no sábado, por volta de 12 horas, aí a gente voltava e no dia seguinte papai nos trazia novamente para Campos Sales, onde era a sede desse pensionato, por volta de 5 horas da tarde. E passava uma semana toda. Foi um aprendizado imenso. Então você morava num pensionato do Bunkyo? Praticamente, além da cultura japonesa, desde criança, saber trabalhar, solidário, aquela coisa toda, o pensionato nos completou, fazendo com que nós lavássemos louça, lavássemos banheiro, arrumássemos a cama e assim por diante. Foi um período extraordinário de complementação da educação do lar. Interessante, né? Porque o Junji, ele já era pequeno, Mogi, Coronel Almeida, todo mundo tinha que estudar lá, porque só tinha essa escola. Ah, Marília, né? Outra coisa. Essa foto que nós estamos vendo, eu sou aquele que mexia os olhos, está um pouquinho lá. Né? Essa foto, quem eu são? tinha por volta de acho que uns 3 anos. 3 né? aninhos. É uma foto com o papai, meu tio Daizen, da direita meu tio Sigeu, falecido, né? E a minha irmã e a minha tia. E o meu irmão Mário. Né? Nessa foto. É a única foto de infância que eu tenho. Só tem essa? Essa eu tenho essa. E aí você ficou lá estudando e depois, como é que foi? Bom, como era cultura japonesa, lógico, além do grupo escolar Coronel Almeida, nós tínhamos uma educação da língua japonesa,
Por isso que eu ainda sei, assim, muito, né, vagamente, falar com um japonês que não sabe falar o português, só não sei escrever, porque o dialeto japonês tem o fácil, o médio e o complicado. O complicado eu não sei. Não sabe. Mas esse intermediário e o Você elementar, aprendeu? eu sei até hoje. Você aprendeu? É. Sei até cantar algumas músicas do meu tempo de criança, né? Que fazia sucesso. Então vamos ver uma foto do você ingressando no serviço militar. Ah, Olha. isso foi quando eu servi o Exército Brasileiro lá em Caçapava. Por quê? Até o ano que eu servi, Marília, para você ter uma ideia, ninguém da zona rural era obrigado a servir. De repente, naquele ano, quando eu cumpri 18 anos, mudou a lei e todos da região de Caçapava, incluindo o Alto Tietê, eram obrigados a servir o Exército. Então o Exército lá chamava-se 6º Regimento de Infantaria do Exército Brasileiro. Também foi uma complementação, viu? Porque era uma rigidez que nós, descendentes de imigrantes, estávamos acostumados com as tarefas, horário, aquela coisa. Mas nossos amigos, nascidos aqui no Brasil, sofreram demais para se adaptar. Levavam 3 meses para se adaptar, né? Àquela rigidez da disciplina. Junge, aí como é que o Sindicato Rural entrou na sua vida para falarmos de política? Muito bem. A comunidade japonesa, em todos os bairros, tinha uma associação. Essa associação era para intermediar as necessidades, né, dos imigrantes junto à nossa sociedade brasileira. E a nossa família fazia parte, né, da associação de Biritibu-Sul, ok? E eu fui me destacando, né, até que me tornei presidente, não da associação de Biritibu-Sul. Nós formamos uma federação. As 6 associações da estrada Mogi-Biritiba e Mogi-Capela do Ribeirão, que hoje é Itaiaspeba, nós tínhamos 6 associações. Aí formamos uma federação dessas associações, chamava-se ABICAP, Associação de Biritiba e Capela. Congregava os 6 municípios. E eu me destaquei naquela época. Daí, juntamente com uma coincidência do Minoru Harada, do falecido e saudoso Minoru Harada, que era presidente do sindicato, ter me chamado, tão logo eu deixei o Exército, para fazer parte da diretoria. Eu fui lá ajudar o Minoru e aprender com o Minoru. Aprendi tanto com o Minoru que o Minoru me fez o seu sucessor do sindicato rural. Então, antes de eu participar do processo político partidário, eu fui muito mais assim, uma liderança rural através do sindicato rural e através das cooperativas agrícolas. Pra você ter uma ideia, naquela época nós tínhamos aqui 4 ou 5 cooperativas rurais de muita potência. Cooperativa Agrícola de Cotia, Cooperativa Sul Brasil, Cooperativa Itapetí, de ovos, né, onde o Olímpio se destacou ajudando Fisal Tanabe, né, Cooperativa Mauá e assim por diante. E eu me dava bem com toda a diretoria dessas cooperativas. E Mogi era o verdadeiro cinturão verde, né? Nossa Senhora, muito mais do que hoje. Porque o que diminuiu a possibilidade do Mogi continuar com aquela imagem detentora foram as construções de represas. Né? As represas, seja do Rio Biritiba, Rio Jundiaí, né? Itaiaspeba. E Rio Itaiaspeba, praticamente privaram 40% das áreas boas para a agricultura, principalmente de varjas, onde as verduras davam muito bem, né? E o governo do estado, por insensibilidade total, maltratou muito os desapropriados. Papai, depois de 20 anos, ia receber, através de precatório, acabou morrendo. Nem então, conseguiu papai receber. não recebeu um tostão. Nós, herdeiros, que tivemos que... De tanto que demorou. Demorou. Porque não tinha essa sensibilidade. Quando que despertou realmente a vontade de ser político, Junge? Foi em função do Minoru Harada. A culpa é do Minoru Harada. Eu infernizei o Minoru, viu? Uma culpa generosa. Eu infernizei ele. É uma culpa generosa que colocou o Minoru. Por quê? Além de ele ter me colocado como seu sucessor no sindicato rural, ele abraçou a carreira de político, era vereador. Ele foi vereador 2 mandatos. Aí, quando tudo indicava uma reeleição tranquila para o 3º mandato, ele falou: Junge, para mim chega, você vai ser o meu sucessor.
E fui um sucessor que recebeu tudo generosamente da comunidade Nikkei, dos agricultores e uma parte da nossa sociedade. Por que, Marilei? Em 1972, fui o vereador mais votado, que proporcionalmente ao colégio eleitoral, até hoje ninguém me suplanta. Eu tenho isso, né? Não como uma vaidade. Eu tenho isso como uma força de uma atividade que via em alguém uma possibilidade de ajudar. E foi exatamente essa luta do campo. A força do Minor e da cultura, né, e japonesa. Eu não posso esquecer também da figura do falecido Antônio Duarte, que era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mogi. E o Antônio Duarte defraudou a bandeira, dizendo: nós temos que ajudar o Junge, apesar de ele apresentar o patronato. Foi uma união enorme. Impressionante, sabe? E aí, vereador, tomando posse como vereador, nós temos aí o Junge, vou mostrar uma foto dele, ó. Aí já era uma fase mais adiantada, viu? Mas eu entendo que seja na época de 1970 essa mais fotografia. ou menos. Lamentavelmente, sabe, eu queria trazer para você, mas eu não tenho fotografia de quando fui vereador, e para você ter uma ideia, nem do tempo que eu fui deputado estadual. Nossa! Não sei por quê. Mas não tem na Assembleia, na Câmara? Falhei. Talvez procurando lá tenha, né? Sim, com certeza. Eu não estou mais, né, afim dessas dificuldades. Vamos contar da Elza. Como é que a Elza entrou na sua vida? Olha, por que eu repito tantas vezes Minor Harada? Minor falou: Junge, eu vou apresentar uma menina que você vai gostar, hein? Você vai namorar. A culpa também foi do Minor? Meu Deus, coitado do Minor, cara. Ele não é meu pai também? Não é pai não? Não é pai dele? Minor foi meu parente, viu? Ele casou com um primo do meu pai, cujo vovô Tokuji tinha trazido ele, pós-guerra, como imigrante japonês, direto para a nossa fazenda. Esse primo do meu pai chamava-se Takeo Kushumi, casou com a irmã do Minor. Casou com a irmã dele. Então me tornei até parente do Minor. Mas bem depois que conheci o Minor, lógico, né? E foi pelas mãos e apresentação do Minor que eu conheci a Elza. Vamos mostrar as fotos da Elza? Era uma funcionária predileta do Valdemar Costa Filho. Nós vamos chegar nessa fase aí, que essa fase é interessante. Olha, menina de tudo. Quantos anos vocês tinham aí? Você tinha quantos anos? Nossa, eu olha 10 o corpinho anos mais da velha Elza. Que ela, né? Você é 10 anos mais velho? Ela tinha 18 anos e eu 28, olha só. Nossa, você tinha 28 aí? E aí vocês casaram com quanto tempo de namoro? Depois de 6 anos. 6 anos. Tem mais fotos do Junge? Então, eu, na verdade, casei com idade, né? Casei com 22 anos. Mas, Marilei, com 32. Mas, Marilei, né? Modéstia à parte... 32 anos, né? Não, eu pareço até mais jovem do que a minha mulher, né, da época. Você casou com quantos anos? Acho que ele casou com 36, Marilei. 36 anos. Nossa, que velho já para casar, né? Por que você demorou tanto? Hein? Por que você demorou? Porque coisas da família, né? Achava que eu não estava preparado com a Elza, coisa dessa natureza, sabe? Mas o amor suplantou tudo. Gente, a Elza, então, era 10 anos mais nova que você. Você lembra onde é aí? E olha, Igreja Matriz, na Matriz? Com o saudoso Padre Vicente. Padre Vicente. Ordenando o nosso casamento. Olha, Marilene. Que lindo. E o Minor lá? Vale ouro. Olha o Minor lá. Olha o Minor lá. Eu olhei e falei, eu conheço aquele homem. Padrinho. Ele foi padrinho, ele faz parte da sua vida. Parte da minha vida. Eu devo muito ao Minor. Jamais vou esquecer. Nossa, adorava ele. Eu infernizei bastante ele. E o Minor tinha uma personalidade parecida com o Valdemar. Não. Gostava. Não gostava e acabou. Exatamente. Ele gostava de mim, então estou tranquila. Exatamente. Eu quero até aproveitar para dizer assim, quando vocês casaram, aí a Elza já teve o Juliano? A Elza era funcionária da prefeitura. Conta essa história da funcionária. Então, ela tinha deixado de ser secretária do Valdemar porque era uma época que a prefeitura de Mogi iniciou com o Valdemar ampliação da escola municipal, da rede municipal. E a minha mulher fez um curso lá e se tornou professora. Ganhava mais do que ser secretária do Valdemar. Aí fui dar aula. E, claro, sendo professora, tinha também mais folga, né? Durante o dia.
essa coisa toda nos avisou. Mas quando ela se engravidou, né, eu falei, Elza, é melhor você parar de trabalhar para cuidar da nossa família. E ela me atendeu, talvez tenha sido a minha culpa, viu? Me arrependo até hoje. Sabe por quê? Elza sempre foi uma pessoa muito de independência, né? Hoje, graças a Deus, a gente vive, né, em função da minha remuneração. Mas se ela tivesse continuado como funcionária pública, hoje estaria aposentado com mais de 12 mil reais por mês. Porque ela tinha um cargo importante naquela época já, né? E outra, né? Porque a Elza é da terceira geração, eu sou da segunda. A terceira geração, Marilei, já tinha um pensamento diferente, autonomia, mulher autônoma, né? E na minha tempo de segunda geração, a mulher era fiel ao que o marido estabelecesse. Você vê como mudou, né? É que minha mãe também perdeu o pai muito cedo, Marilene. Minha mãe perdeu o pai Ela com foi a rima da 16 família. anos. 16 anos? Então ela, durante muito tempo, ela que foi o arrimo da família. Ela deixou de fazer faculdade Para poder trabalhar. para pagar a faculdade do único homem da família, que Tem era o irmão muito mais, isso no japonês, né? o irmão mais novo. Então ela acabou preterindo ali uma parte da formação educacional dela Para para ajudar o contribuir irmão. com a família, né? E aí ela foi trabalhar. Então essa independência que meu pai faz referência decorre, obviamente, do processo de formação dela dentro da família, que teve que trabalhar logo cedo, né? Será que ela se arrepende? Ah, ela se arrepende, lógico, não por ter tido os filhos, mas ela se arrepende por ter deixado de dar trabalhar. sequência na carreira profissional dela. Por isso Então- até que ela sempre incentivou em todos os filhos a começar a trabalhar desde cedo. Ah, isso ficou nela. Ficou nela. Conta a história que ela adorava o seu Valdemar. Conta essa história. Ela não adorava, até hoje ela admira as gestões que o seu Valdemar fez. Porque durante muito tempo ela que estava ali na lida do lado dele. No Então dia a dia, né? eu, por óbvio, não acompanhei isso porque eu nasci bem depois, mas a educação lá em casa sempre foi feita baseado em histórias. Então meu pai nunca me pegou para dar sermão sobre determinada coisa. Geralmente é a história que fica contando, e minha mãe também sempre fez muito disso. Contava a história do passado, explicava por que a gente tinha que começar a trabalhar logo cedo. Então, quando a gente fala de administração, postura de homem público e coisas desse tipo, minha mãe sempre faz muita referência Ao seu Valdemar. E ela sempre gostou dele. Sim. Até hoje ela fala Valdemarista dele. roxo, Impressionante, até né? debaixo d'água. Impressionante. Vamos mostrar a foto do primeiro aniversário do Juliano? O Juliano com um aninho. Tá aí o Juliano Abe. Juliano Jun Abe, né? Ele tem esse nome do meio de japonês. Aí você teve o primeiro filho, depois nasceu... Olha o Juliano aí. Depois nasceram as outras meninas? Duas meninas. Daniela, depois de 2 anos, Juliano, e a Mariana, depois de 2 anos, Daniela. Aí Isso, vieram os 3. Então esse é o Juliano, Exatamente. São Paulino. Até hoje, graças a Deus. Você continua São Paulino? Líder do Campeonato Brasileiro, por sinal. Pelo menos até agora que a gente está gravando. Não vou nem comentar, não vou comentar. Visitando o quartel de Caçapava junto com os filhos. Vamos ver o Junge? Essa foto é bacana. Essa foto é das crianças. Juliano, né? no meu ombro. Volta naquela foto, que aquela foto é bonita. Olha lá. Juliano no meu ombro, né? A Daniela à esquerda e a Mari à direita. Esse é o pai Junge. É, pai Junge. Você era vereador? Na época que a gente tinha mais tempo, né? Você era vereador aí? Não. Não. Você já tinha saído da Câmara? Já. Aí, Conta desse período. Depois de sair da Câmara, outro fato histórico, politicamente falando, foi a minha candidatura a prefeito municipal de Mogi em 1982. 82. Quem ganhou foi o Machado. Né? E o meu vice era o Miguel Najib. Meu migão até hoje. Miguel Najib. Então, numa época em que a minha mulher fazia tudo na parte da campanha, atendia o pessoal, cuidava da parte burocrática todinha. Minha mulher era apaixonada, né, pela política em função do marido Junge. Né? Ela sempre te apoiou? Ah, sempre me apoiou. E aí essa eleição, aí eu Junge com os filhos eu lá voltei no a quartel, Caçapava, para levar os filhos. dia levando o Juliano, a Daniela e o Mari, para relembrar a época que eu servi. Porque o Exército foi simbólico para mim. Né? Consolidou o amor pela pátria brasileira. Né?
E convivi lá durante 10, 11 meses com pessoas de diferentes, né, gostos e culturas diferentes, onde eu me completei, certo? Então, eu venho assim, eu Foi vejo simbólico, assim, né? no Exército Brasileiro, onde eu servi em Caçapava, um momento extremamente consolidador do caráter e da personalidade do jovem Junge. Esse daí é onde, Junge? Ah, esses aqui, se não me falha a memória, acho que em Atibaia, né? Era, Ju? Não me lembro não direito, sei. mas E as era, crianças eram pequenas. era um Deve ser um indiano, né? Parque Domingo de de lazer com os diversão. filhos, né? Indiano que a gente levava As as crianças. crianças, né? Tem mais foto deles pequenos ou não? Não? Deixa eu voltar então para a política, para a gente ir permeando a vida deles, né? Porque é tudo em torno da política, na verdade. Junge, como foi essa derrota em 82 para você? Foi muito sacrificante. Sabe por quê? Era uma época que toda campanha que custa uma fortuna, a minha família proporcionou a mim, né? E para pagar a dívida que a campanha me deixou, papai, tio Sigil, que faleceu, venderam terras que estavam em nome dele para poder arcar com a despesa que a campanha praticamente me proporcionou. Então, jamais posso esquecer essa generosidade familiar, né, do papai, da mamãe, né, do titio, da titia. E você pagou? Hein? Você pagou? Eu paguei tudo com a venda dos imóveis. Nós tínhamos 4 lotes lá na praia em Indaiá, né? Um em nome do meu irmão, um em meu nome, um em nome do meu tio, em nome do Izumi. Né? A família se reuniu e falou, vamos vender em primeiro lugar esses 4 lotes para começar a pagar a sua dívida. E aí pagaram a dívida. Pagaram a dívida. Inclusive vendendo terras rurais. Essa eleição foi uma eleição histórica, foi um voto vinculado. Para quem é da política sabe exatamente o que aconteceu. Explica para nós, Junge. Então, pela primeira vez, apesar de ser 2 partidos, Arena E MDB? e MDB, o voto era novidade em termos de votação, voto vinculado, né? A pessoa que votasse no governador precisava votar no prefeito, no vereador do mesmo partido. Era tudo vinculado. Tudo Você não vinculado. podia votar PT e PL como é hoje. E o povo, né? Marilei, Você tinha que votar tudo Arena ou tudo MDB. E o povo, Marilei, estava já saturado com a ditadura. E a Arena representava a ditadura. E no estado de São Paulo apareceu essa figura do Montoro que, nossa Franco senhora, Montoro. passou como um trator. Montoro ainda era MDB depois que ele fundou o PSDB. E como era obrigado no voto vinculado, desde o governador até o vereador, o Machado venceu. Machado venceu. Uma pessoa desconhecida, apesar de ser meu amigo, porque eu estudei o grupo Escolar Coronel promotor, Almeida, né? o Machado. Ele era promotor, né? Era promotor na época já. Ninguém acreditava que o Machado tinha ganho a eleição. Foi tudo muito estranho naquela época, né? Porque davam como certa a vitória do Junge, não era isso, Junge? Isso mesmo. O que você aprendeu em 82 com essa derrota? Mas tinha o Chico Nogueira também, no mesmo partido, né? Tinha o Chico. Meu partido, Tinha o Chico também. Bem, tinha o Chico também. Eu aprendi que política era uma coisa muito difícil, muito complexo, né? E que o povo não sabia, me permite eu falar isso, mas uma parte da população não tinha muito conhecimento em quem votar. E o Machado praticamente refletiu o Franco Montoro. E o Franco Montoro arrasou o estado de São Paulo. Então, foi uma escola, foi um aprendizado em que eu já começava a julgar, né, que não podia ser 2 partidos, que tinha que ter mais partidos. Né? E posteriormente a própria história... Foi abrindo, né? Aí veio a abertura e tudo mais. Nos ensinou, né, que multipartidarismo, aquela coisa toda, sabe? Junge, o que você ficou fazendo de 82 até 86? No sindicato rural. Você ficou no trabalhando, né, no sindicato rural. E aí, o ex-presidente da Federação da Agricultura, Fábio Meirelles, me viu assim como grande líder. Aí ele estabeleciou que o Junge tinha que representar o Alto Tietê, o Vale do Paraíba. Então, qualquer atividade sindical dos municípios do Vale do Paraíba e do Alto Tietê, era o Junge que tinha que representá-lo.
E só nos eventos maiores que eu acompanhava o Fábio Meirelles, né, para prestigiar os presidentes do sindicato e os trabalhadores e os agricultores rurais. E Assim aí que você funcionava. começou a viajar, Sim, sim. Viajar muito, né? Daí... conhecer as pessoas. conhecer pessoas. E eu tinha, assim, modéstia à parte, né? Eu tinha, assim, muita ligação íntima com os presidentes sindicatos rurais do estado de São Paulo. 250 sindicatos rurais, e onde não tinha o sindicato rural era a extensão daquele sindicato mais próximo. E abrangia o estado todo. E aí começou sua carreira de deputado estadual. Aí, em 1998, não sei se você lembra, Claro. veio uma das piores histórias da nossa economia. Com o Sarney naufragando o plano que ele queria para estabilizar a economia, não conseguiu. E as primeiras vítimas foram os agricultores. Sabe por quê, Marilei? Uma pequena passagem. A maioria, para não dizer 100% dos agricultores, plantavam com financiamento rural. E, de repente, após esse plano naufragado do Sarney, né, o ministro da Fazenda estabeleceu que os financiamentos tinham que ser devolvidos com a aplicação da correção monetária. Bora da história. Se você pegou, na época, 100 mil cruzeiros, né, no final do ano, você tinha que devolver praticamente com 1000% a mais. Onde que os produtos agrícolas iam ter esse preço no varejo, nem no atacado? E foi a falência nossa. Né? Foi quando a maioria dos agricultores japoneses e descendentes começaram a ir ao Japão. O famoso Decaseg. Procurar trabalho no Japão. Falência geral. Né? É que Você para vê, geração, historicamente, né? para a geração atual, eles até têm dificuldade de entender porque a inflação hoje ela gira o IPCA 5% ao ano. Nós estamos falando Era numa galopante. época, nós estamos falando de uma época onde os supermercados eles retagueavam o preço no mesmo dia. No mesmo dia subia 2, 3 vezes o mesmo preço. Exatamente. O mesmo produto. A gente já tinha que ser o fiscal do Sarney, lembra? Era um outro jeito de viver. Era uma loucura, gente. Isso A economia do aconteceu, Brasil, para quem está hoje, não vai entender. Não vai entender, não. Não vai entender. Não vai entender. Foi Aí, muito sabe, difícil, Marilei, por isso que em os descendentes começaram a voltar para o Japão, não é isso? 1998. 98. 88. 88. Que é o Com o Sarney. fracasso do plano Sarney. Isso. Ok? Aí eu já era diretor lá da Federação da Agricultura. Praticamente um vice-presidente. Um dos vice-presidentes do Fábio Meirelles. Ele presidente da federação. E com a debandada dos agricultores, de uma forma geral, não só os imigrantes, o Dr. Fábio Meirelles, presidente da federação, abriu uma Assembleia Geral extraordinária sobre esse problema, né? E nós fizemos uma grande manifestação na cidade de Montemor. Enchemos o ginásio coberto de Montemor com 15 mil agricultores. E o Fábio Meirelles convidou o então ministro da Agricultura, Iris Rezende, para prestigiar. E o Iris Rezende veio, porque era amigo do Fábio. Né? Aí, na hora, sem ele ter me avisado de nada, ele, antes da palavra dele, falou: Junge, você vai falar em nome dos agricultores. Eu, como sou, modéstia à parte, um pouco bom de boca, né, eu falei aquilo que eu sentia, né, a penúria de ser agricultor. Mas falei com tanto coração, né, a realidade que os agricultores pequenos, médios agricultores estavam sentindo no estado de São Paulo, que o auditório foi a comoção. Uns 5 minutos de palmas sem interrupção. E o Iris Rezende, depois o Fábio me contou: Junge, sabe o que o Iris falou? Quem é esse japonês? Quem é esse japonês? Pô, esse japonês é mais brasileiro do que nós, falou assim. Ali foi Aí o Fábio, né? a virada de Não, chave. aí, voltando à história da federação, no final, no início de 99, o Fábio falou: olha, gente... 89. 89. É. O Fábio Meirelles falou numa reunião da diretoria: talvez vocês não gostem do que eu vou falar, mas nós precisamos ter representante na Câmara Federal e na Assembleia de São Paulo. Aí, modéstia à parte, eu vou ser candidato a deputado federal.
o Fábio falou isso. E eu quero, ao meu lado, 4 candidatos a deputado estadual. Foi um dos nomeados. Aí você era um deles. Aí eu me elegi junto com o Fábio federal e o Junge estadual, porque os outros 3 companheiros não se elegeram. Ah, então você ficou estadual e ele federal. Exatamente. Isso era 90? Sim, 90. 1990. 1990. Começou a carreira do Junge como deputado, é isso? Exatamente. É isso. 91 foi a nossa assunção. Vamos mostrar um pouco das fotos da política do Junge? Essa é uma foto quando fui empossado prefeito municipal. Aí então essa foto é depois. Já foi. Deixa eu só falar dele como deputado, então já a gente vai falar dele prefeito. Junge. Marilei, se você me perdoe, me desculpe, eu como contei para você, infelizmente eu não tenho fotografia da época da Assembleia Legislativa. É por isso que a gente não tem aqui. Sabe? Não tem problema. Mas foi, né? Foi praticamente 10 anos de muita valiosa contribuição ao Estado de São Paulo. Porque eu fui 10 anos presidente da Comissão Permanente de Agricultura e Abastecimento da Assembleia. Porque não tinha outra pessoa que entendesse de lavoura como eu. Eu conheci o Junge aí. Quando ele se elegeu, em 90 eu já estava começando minha carreira e entrevistei o Junge nessa época de deputado estadual. É interessante falar que de 90 a 2000, Junge ficou lá na Lesp. Bastante atuante, né, Junge? Bastante atuante. E ligado muito a esse setor da agricultura, representando todo esse momento. E com a sua permissão, eu vou encaixar aqui, que era uma época muito rica em termos de representação, né, da comunidade agrícola. Não só com a federação e os sindicatos, mas as cooperativas agrícolas. Tanto é verdade que na minha reeleição, primeiro mandato, deputado estadual, as cooperativas foram ao beleléu, porque não conseguiram amortizar, né, a correção monetária. Porque a maioria dos associados das cooperativas, né, tinham o crédito financiado pela própria cooperativa, porque as cooperativas tinham um banco, né, como se fosse um banco, né, normal, e financiava os seus associados. Como veio a correção monetária, os agricultores foram ao abismo e, juntamente com os associados, as cooperativas faleceram todos. Aí, de 90 a 2000, Junge estava lá atuando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e veio o movimento para ele ser candidato em 2000. Essa foi uma eleição histórica, primeira vez que teve reeleição em Mogi. Foi o momento da reeleição, né? Fernando Henrique já tinha aprovado a reeleição para presidente, governador e também prefeitos. Foi um momento também em que estava virando para a lei de responsabilidade fiscal para os prefeitos. Eu me lembro que eu fiz muitas matérias explicando o que era a tal da lei de responsabilidade fiscal. Teve segundo turno aqui em Mogi. Teve televisão. Teve televisão, primeira vez que teve. E foi um momento assim de virada da política de Mogi, porque foi uma eleição muito importante, o Junge contra o Chico Bezerra. Fala um pouquinho dessa fase. Então, Chico Bezerra foi um candidato como adversário, né? E ele praticamente me derrotou no primeiro turno, não em termos de percentual. Eu ia atingir os 50,1%, né, no primeiro turno. De repente, era a estreia da TV Diário de Mogi fazendo, como é que fala? Debates. E nesse debate, mesmo proibido pela direção, o Chico Bezerra, me perdoem, Chico, falar isso, mas estou falando porque a gente é amigo. É amigo, né? O Chico Bezerra mostrou, né, um demonstrativo contábil, assim, era proibido, mas ele mostrou, dizendo que aquela contabilidade, né, demonstrava que o Júlio Giabe tinha dado um golpe no caixa, na tesouraria do Sindicato Rural, passado a mão. E eu estava com 46% para atingir, né, os 51%, para ganhar no primeiro turno, parou no 46%. Aí, o delegado seccional na época era o amigo Cazé, mas não por ser amigo. Ramos da Silva. Mas ao examinar aquele demonstrativo contábil, o Cazé e mais técnicos da delegacia seccional chegaram à conclusão que aquilo era falso.
Aí, nos 10 dias restantes para o segundo turno, eu, alcancei o Chico, fechei o segundo turno com 52,8%. Foi uma eleição histórica. Uma eleição muito difícil. Muito né? difícil. E eu quero aqui ressaltar que, apesar do Chico ter feito isto, pós a campanha, nós reatamos a nossa convivência Não ficou normal. nenhuma mágoa. E até hoje, eu e o Chico, em qualquer lugar, somos amicíssimos. Não ficou mágoa. Nada. Então, nesse momento... outra coisa que eu tenho aqui, né? E para a campanha do ano 2000, eu tive a grata satisfação de ter o apoio do Valdemar Costa Filho e do Valdemar Costa Neto. Os dois me convidaram para um café no apartamento, aqui na Praça dos Infartados, para dizer: Junge, nós estamos apoiando você. Você tem que ser o prefeito de Mogi. Eu vou pegar esse recorte do Valdemar, porque de 96 a 2000, 97 a 2000, porque ele venceu a eleição de 96, a última eleição que ele participou, o Valdemar Costa Filho, ele não foi candidato à reeleição porque ele já estava doente. Exatamente. Então, nesse momento, foi quando o Junge apareceu no cenário para ser, inclusive, apoiado por eles. Foi um momento importante por causa da lei de responsabilidade fiscal e porque a gente estava virando o milênio. Exatamente. Né, Junge? Exatamente. E o Junge assumiu em 2001, certo, Junge? Sim, certinho. Aí vamos mostrar as fotos do Junge, aí sim, como prefeito. Aí, Junge... Quem está do teu lado? É o Cuco, não é? É o Cuco, não é? Deve ser o Cuco É o Pereira. Cuco, José Antônio Cuco Pereira. Não é isso? Agora, eu não tenho certeza se é fotografia Esse da daí é do posse desfile prefeito. cívico. Me É parece desfile cívico. aniversário do É Chico. Esse daí não é da desfile posse, cívico. não. Deve ser aniversário O Cuco do era Chico. presidente da Câmara. Exatamente. Até porque a posse não era feita desse jeito. Infelizmente, né? Não é um Rolls Royce, né? Vamos passar as outras fotos? Aí, essa foto... É o falecido primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, Shinzo mesmo Abe. sobrenome, assassinado. Foi um dos primeiros ministros mais dinâmicos que o Japão teve. Vamos passar a foto. Junge. Eu na Câmara Federal. Aí já era deputado federal. Foi Numa depois de ser comissão da prefeito. Agricultura. Depois de ser prefeito, depois de 2008. Vamos passar mais uma foto. Ó. Junge com Michel Temer, Michel que era o Temer. presidente. Esse é o segundo mandato já, eu acho. Já é o segundo mandato como deputado, né? Marta Suplicy era ministra. A Marta Ou não? Suplicy, prefeita, né? Ah, prefeita de Não, São mas Paulo. ela não era. Nessa foto ela não era prefeita. E o Não, prefeito, não era. e o prefeito de Itu. Essa foto Eu não sei, você já não era me lembro que deputado, ano que é, né? mas eu me lembro que o Michel Temer era presidente. Sim. Eu me lembro, ele era presidente, depois deu impeachment Então isso daí foi da... 2018. É, por aí. Vamos passando as fotos, só pra gente mostrando um pouco do cenário da história. Essa foto, que é essa esse foto? é o embaixador do Japão, né? E o cônsul-geral do Japão em São Paulo, Juliano me acompanhando quando ganhei, né, a condecoração Ordem do Sol Nascente, né? Folheado a ouro. É a maior homenagem que a família imperial do Japão proporciona para autoridades estrangeiras. Deixa eu falar um pouquinho do Juliano, só para a gente entender por que o Juliano entrou na vida pública. Como um processo meio que automático em decorrência do meu processo de formação. Eu voltei para Mogi, eu saí de Mogi em 94. Tinha 16 anos na época, 15, 16 para 17, eu acho. E fui voltar só com 30 e poucos anos. Por que você ficou fora? Bom, eu morei fora durante um tempo, morei nos Estados Unidos, entre os anos de 94/95, estudando. Estudei na escola. Aí eu retornei por um curto período, assim, de 6 meses, no máximo um ano. E aí logo depois eu passei na faculdade e fui morar em São Paulo. Isso foi já em 96, mais ou menos. Então, assim, de 96, que meu pai era deputado, até 2009, quando meu pai tinha encerrado o mandato dele de prefeito, eu praticamente fiquei fora de Mogi. E durante esse período, assim, eu trabalhei tanto em obras públicas como em obras privadas, tinha uma atividade social com relação a institutos ambientais que prestavam serviços voluntários, isso obviamente tinha uma atividade política atrelada.
Antes disso, durante a faculdade, por ter feito direito, você participa muito de grêmios estudantis, você discute legislação, você discute política. Eu estava na faculdade num período de grandes mudanças de legislação ambiental. Lei de crimes ambientais começou a vigorar em 98, eu comecei na faculdade em 97. Isso foi fazendo com que o meu interesse por políticas públicas, principalmente na área ambiental, fossem sendo moldadas. Depois que eu me formei, aí eu acho que foi o grande estopim, Marília. Depois que eu me formei, eu fui para os Estados Unidos de novo, com o objetivo de fazer um curso de pós-graduação lá. Não passei nas provas, e aí com vergonha de voltar, eu resolvi ficar por lá, trabalhando numa estação de esqui. Só fazendo uma parte, a gente tem familiares americanos. Durante aquele período que meu pai estava contando sobre a imigração, quando o avô dele veio para o Brasil junto com o pai ainda jovem, a avó dele, a parte da família da avó dele ficou nos Estados Unidos. Então, os irmãos da minha bisavó ficaram nos Estados Unidos. Eram apenas 2 irmãos. Um desses irmãos faleceu numa mina de carvão em Seattle e o outro irmão só teve um único filho. E essa família, esse núcleo familiar, que por coincidência também chama Abe, mas a escrita no kanji é diferente, moravam em Sacramento, e durante esse período de 2001, mais ou menos, eu fui morar lá, naquela região. Ao ter falhado lá nas provas, fiquei por lá durante um tempo, e naquela época, quem que era o governador do estado da Califórnia era o Arnold Schwarzenegger. E óbvio, ele sempre teve uma pegada muito ambiental, falava muito de saúde, mas falava muito sobre meio ambiente. E pelo fato dessa minha família morar em Sacramento, que é a capital da Califórnia, eu visitava-os com uma certa frequência. Aos finais de semana eu descia lá da estação de esqui e ia visitar esses meus parentes. E aí, num desses dias, eu participei de uma espécie de um comício, não eleitoral, mas uma espécie de um comício, onde o Arnold Schwarzenegger ele atribuía toda a poluição da Califórnia, lembrando que lá nos Estados Unidos, a Califórnia ele é um estado democrata e muito vinculado a essa questão ambiental. Eu acho que é um dos estados assim mais afeitos ao aspecto ambiental. Tem queimadas, terremotos. E ele atribuía a poluição mundial, global, às queimadas da Amazônia. Ele atribuía a poluição mundial ao Brasil. E aquilo me deixou um pouco transtornado em relação ao discurso que era feito. Eu já tinha estudado na escola americana, onde o mapa mundi na escola, os Estados Unidos, ele fica no centro, né, do globo. Quando a gente aprende o globo do planeta, geralmente a gente vê a Europa no centro, né? Nós aprendemos assim por conta da educação que nós tivemos. Lá nos Estados Unidos, não. O centro do mapa mundi deles é a América do Norte. E aquilo sempre me deixou um pouco constrangido em relação à forma como os americanos abordavam isso. Então, quando eu voltei de novo para o Brasil, já formado, aquilo começou a me despertar um certo transtorno, uma certa controvérsia dentro de mim mesmo, no sentido de não concordar com as coisas que eram ditas lá fora e com as coisas que estavam sendo feitas aqui dentro. Então vamos lembrar que ainda em 92, eu era pequeno, a gente recebeu uma COP aqui, a Eco 92, e aquilo foi gerando grandes transformações ambientais durante a década de 90, que foi exatamente o período da minha adolescência / processo de formação universitária. E isso fez com que eu passasse a me interessar, literalmente, por política. A partir do momento que eu comecei a trabalhar em escritório de consultoria ambiental e me dedicar a um instituto da Serra da Cantareira que se dedicava a implantar estações de tratamento de esgoto, aquilo passou a gerar interesse de participar de maneira ativa politicamente, mas não partidariamente. Então vamos separar as coisas. Eu não queria estar vinculado necessariamente a um partido político, mas eu queria atuar politicamente, queria ter influência dentro das decisões. E ao retornar para Mogi, Marilei, já em 2009, lembrando que em 2010 meu pai disputou uma eleição para deputado federal,
eu participei muito ativamente daquela eleição. Foi aí que eu passei a entender como é que funcionava partido, Marilei, para você ter uma ideia. Até então eu não tinha nem ideia do que era partidos políticos. Eu estava vinculado então, você participou na da época. campanha em 2010 para deputado federal do seu pai. Eu participei dentro do núcleo de planejamento, dia a dia. estrutura. Óbvio que nas campanhas lá de 90, 94 eu não morava no Brasil. Mas óbvio que nas campanhas de 90, depois em 98, depois em 2000, depois em 2004, eu participei das eleições, mas eu não, dentro não da trabalhava pensando na campanha. Ali Né? despertou em você a vontade de ser vereador? Ali me despertou, não ser vereador, mas ali me despertou a vontade de participar dos processos partidários. E isso acabou culminando de novo com o início de um novo partido. Então, entre 2010 até 2012, meu pai é deputado federal, eu não me lembro, acho que eleito com o número 25, então acho que era Democratas na época. Era o DEM. Nós começamos a formar um novo partido, naquela época, sob a liderança do Gilberto Kassab. Que era o PSD. PSD. E aí, de novo, eu tinha acabado de participar dentro desse núcleo duro da campanha de 2010. Aí, entre 2010 e 2012, a gente começou a montar esse novo partido. Essa região, até então liderada e coordenada pelo deputado Junge, foi responsável por mais de 10% das assinaturas validadas em território nacional. Ou seja, só esse grupo, né? Mogi, Vale do Paraíba, Alto Tietê, até o Dr. Camargo fez parte dessa brincadeira, que hoje é o prefeito de Arujá, ajudou dentro desse contexto e nós conseguimos montar esse partido, cujo partido eu acabei me filiando, por óbvio, e disputei a minha primeira eleição em 2012. Então, as coisas elas não foram muito bem planejadas nesse sentido. Eu fui sendo levado dentro desse processo porque em 2012 não era eu que ia sair candidato. Em 2012, meu pai tinha um assessor, cujo assessor é o neto do sempre vereador Ivan Siqueira, o nosso amigo Gustavo. Ele era o cara que ia sair candidato naquela eleição. Eu não pensava em sair candidato. Eu estava contente em participar desses processos partidários. Só que aí ele resolveu que não queria sair candidato. E aí esse grupo achava que, poxa, como que pode um deputado federal não ter um candidato a vereador dentro da cidade? E aí acabou saindo meu nome naturalmente. Você foi muito bem votado, né? Foi muito bem votado. Foi o mais votado. Foi o mais votado eleição. naquela eleição. Aí acabou ganhando a eleição. Vamos mostrar algumas fotos do Juliano, só para a gente colocar ali no contexto e entendermos também que depois, isso daí foi 2012, em 2016 ele foi candidato a vice e ganhou junto com o Marcos Mello. Sim. Né? Vamos contar um pouquinho. Saiu um pouquinho, tá vendo? Ele com o Marcos Mello, o Junge, aí ali a Karen Mello também. Pode ir passando as fotos. Só mostrar um pouquinho da trajetória também do Juliano Abi, para a gente poder entender esse contexto. Essa foto é do quê? Eu mandei para você, Marilei, algumas fotos. Eu não mandei nenhuma foto, para deixar bem claro para vocês aí que estão assistindo, vocês, que eu não mandei nenhuma foto sobre o meu período político partidário. Eu acabei mandando algumas fotos que representavam um pouco da minha divisão de vida, sabe? Então, assim, essa foto ela representa uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, hoje, por exemplo, fazendo um corte, eu me dedico à formação de crianças na área esportiva. Mas eu sempre gostei de trabalhar em processos de formação. Eu dei aula na universidade, tanto aqui na Universidade de Brás Cubas, como lá na FAAP. E aquela foto ela representa uma dessas minhas idas, ou seja, de formação de jovens, falando sobre coisas boas. E aí você no beisebol? Aí é o dia, eu mandei essa foto, porque é o dia tanto que eu retornei aos campos e já me aposentei de novo. Como aposentou? Porque eu percebi que eu estava muito velho para voltar a jogar. Você foi treinar o time, é isso? Eu não treino o time, Marilei, eu coordeno um projeto sociodesportivo de formação desportiva. Meu filho, né, com mais 3 amigos que jogaram beisebol enquanto crianças jovens, retornaram, fizeram uma reunião para reerguer
o time do beisebol do Bunkyo, Do que passado. estava há 10 anos praticamente acéfalo. E tiveram um resultado Vocês retomaram. tão grande Nós que o retomamos. beisebol de Mogi hoje já está no cenário nacional. E aí, de novo, né, Marilei? Eu saí da prefeitura em 2000. É que a gente está pulando várias coisas aí, mas assim. Eu saí da prefeitura em 2020, certo? Foi. Num período de pandemia, onde eu era o responsável por coordenar todas as atividades envolvendo retomada, legislação, regulação, epidemiologia. Então, o centro de controle daquele período da pandemia, ele estava dentro do gabinete da vice-prefeitura. Ao deixar a prefeitura, a gente ainda estava vivendo ainda um período de pandemia. As vacinas começaram a ser dadas no início de 2021, lá primeiro semestre de 2021. No segundo semestre de 2021, assim, no começo de 2021, a gente ainda teve um repique da pandemia e as coisas começaram a retomar só no segundo semestre de 2021, beleza? Durante o ano de 2021, meu filho, assim como milhares de milhões de crianças do Brasil, que ficaram literalmente paradas dentro de casa, fazendo escola por vídeo, além de terem tido um déficit educacional gigantesco, embora os governos ou as escolas digam que não, mas o fato é que existiu. Ponto. É verdade. Então é importante a gente desmistificar algumas coisas. E assim, um déficit motor, esportivo, físico gigantesco. Ele tinha sobrepeso e ele sempre foi magrinho, Marilei, igual meu pai. Então, lá no final de 2021, eu e esse grupo de amigos, nós resolvemos retomar as atividades do beisebol e o meu objetivo não era beisebol. Meu objetivo era uma política esportiva que fazia sentido, uma política esportiva sedimentada, baseada aqui na cidade de Mogi das Cruzes, dentro de uma modalidade que eu sempre gostei. Então não era o beisebol, poderia ter sido badminton, poderia ter sido atletismo, mas o beisebol ele tem uma peculiaridade, Marilei. Ele é um esporte extremamente democrático, qualquer um consegue praticar, inclusive eu, gordo do jeito que eu tô, consigo jogar de vez em quando. Ele não escolhe físico, ele não escolhe porte, né, ou comportamentos pessoais, e ele é um dos pouquíssimos, talvez o único esporte que utiliza bola, mas cujo ponto é feito pelo ser humano. Ou seja, existe uma valorização da pessoa humana dentro dessa modalidade. E nós escolhemos essa modalidade para tocar e lembrando que lá atrás começou com um projeto para tirar a criançada de casa. Aquela criançada que brincava na rua não brincava mais. Esse time está fazendo o que hoje? Como é que ele está hoje? Hoje a gente ganhou tanto em tamanho que as coisas começaram a ganhar em complexidade. Nós estamos no terceiro ciclo do projeto estadual. Nós recebemos apoio do governo do estado. Inclusive, ano passado, poxa, eu fiquei super orgulhoso que o governador Tarcísio, que estava ministrando lá a entrega dos certificados, ele acabou, dentro do discurso, citando o projeto de Mogi das Cruzes como um exemplo. Estava lá o Maurício do vôlei, estava lá o José Roberto Guimarães do vôlei, estava lá uns nadadores olímpicos, mas aí ele falou exatamente do projeto de beisebol de Mogi. Isso deixou assim, a gente super orgulhoso, porque a gente traz indicadores sociais para as empresas que fazem uma contribuição por meio do imposto, Marilei, indicadores sociais que contribuem para o ESG deles. Hoje se fala muito dessa sigla, né? ESG, que é Meio Ambiente, Social e Governança. A gente consegue dar esses indicadores para as empresas que contribuem, mostrando que efetivamente o esporte ele é uma ferramenta de educação e informação. Deixa eu só entender, por que você, de 2016, você foi candidato a vice do Marcos Mello, venceu a eleição em primeiro turno. 2020, Marcos Mello fez uma composição com Sadal Sakai, partidária, você ficou fora da eleição em 2020 e acabaram perdendo para o Caio Cunha em segundo turno, certo? Para a chapa do Caio Cunha. Só para a gente explicar politicamente. Por que você não voltou para a vida pública partidária? Eu continuo vinculado ao partido, inclusive estou de volta ao PSD. Você está no PSD? Estou no PSD.
Eu separo muitas coisas, Marilei. Na minha cabeça eu fragmento para eu poder entender. Não sei se eu sou disléxico, não sei se eu tenho TDAH, mas eu gosto de separar as coisas. 2016 foi uma eleição que não era um desejo meu. Eu não queria ser candidato a vice-prefeito. Você queria ser o quê? Eu queria retomar a minha atividade dentro da Câmara. Então, Você queria ficar na Câmara? eu tinha sido eleito vereador em 2012. Em 2016, eu trouxe o ex-presidente da Câmara Municipal, vereador por 4 mandatos, Edson Camilo, para ser o meu chefe de gabinete. E assim, durante aqueles 4 anos de Câmara, de 2012 a 2016, a gente criou várias transformações, até comportamentais. E passei a ter o respeito assim, de vereadores antigos dentro da Câmara, como o Olímpio, como o Protásio, caras que eu realmente idolatrava como parlamentares, e eu passei a ter o respeito por parte deles, não por conta mais do sobrenome, mas por conta da minha atuação parlamentar. Óbvio que no dia que eu cheguei lá, eles estavam achando que eu ia chutar a porta do gabinete de todo mundo e dar carteirada e falar em nome do meu pai, mas não é assim que eu trabalho. Você quis mostrar o Juliano Abbe. Sem dúvida. Não o filho do Junge. Isso, assim, eu passei a ter respeito, então, dos meus colegas de partido, Antônio Lino, Protásio, pastor Carlos Evaristo, e nós 4 conseguimos fazer várias coisas em conjunto, tanto partidariamente como meu gabinete. No fim, você foi candidato a vice. Você não queria? Eu não queria, Marilei, porque eu tinha certeza absoluta que em 2016, eu não estava atrás de recordes, mas eu queria deixar marcado que seria uma eleição que seria só do Juliano. Em 2012, óbvio que eu elegi como filho do Junge. Entendi. Né? Entendi. Isso foi uma campanha, o marketing levou a gente para isso. Sim. Em 2016, eu tinha conquistado bases, eu tinha feito alianças políticas que me permitiam ser o Juliano e ter um desempenho eleitoral de maneira significativa. Ok, você acabou aceitando ser vice, foi vice por 4 anos. Tem arrependimentos? Eu não tenho arrependimentos porque eu fiz essa escolha, eu não fui lá mandado, não era a minha escolha prioritária. Mas, óbvio que eu não tenho nenhum arrependimento, aliás, eu tenho orgulho de ter feito parte daquela administração que foi importante sobre vários aspectos. Mas aquilo mudou um pouco o rumo que a minha carreira política iria ter, certo? Dentro do executivo, Marilei, eu não conseguia trabalhar mais profissionalmente. Um vereador consegue ser médico e vereador. Um prefeito não consegue ser médico ao mesmo tempo. Então eu tive que abandonar a minha carreira, tive que abandonar, eu estava querendo fazer mestrado, doutorado, então tive que abandonar durante esse período. E quando terminou, eu estava tão estafado daquele período, Marilei, que em 2020... Nós vamos lembrar que as coisas, a gente não fica pensando só em eleição, né? O público está acompanhando a eleição, mas a gente que está dentro da administração, a gente não fica pensando sobre isso. No dia 20 de março de 2020... Fechou tudo. E eu falo dia 20 de março, porque, para quem não sabe, é o dia do meu aniversário. Nós decretamos o estado de calamidade pública na cidade de Mogi das Cruzes. Isso era uma sexta-feira. Parou tudo. Beleza? A partir daquele momento, Marilei, conversando com o Marcos Melo, prefeito, com os demais integrantes do gabinete, nós precisávamos fazer um planejamento de como que nós, como cidade, iríamos lidar com aquilo. Para complicar um pouco mais, a gente passou a ter um secretário novo de saúde. Para complicar não, porque ele foi extremamente útil sobre vários aspectos naquele período que a gente não conhecia com o que a gente estava lidando. Que era o Henrique Naufel. Era o doutor Henrique Naufel que esteve aqui, inclusive, para quem não assistiu, dá uns zapiada aí que vai encontrar ele também. Está lá no programa da Marilei. E por que eu falo que foi complicado e importantíssimo? Porque ele não conhecia a máquina pública, mas ele tinha relacionamentos que só ele tinha, a ponto de ser amigo pessoal do então secretário de saúde do estado de São Paulo. Então nós tínhamos informações privilegiadas em Mogi sobre o aspecto epidemiológico. Beleza? Verdade, porque eu falava com ele todo dia. É isso aí. Todos os dias eu falava. Então nós tínhamos uma boa infraestrutura cedida pelo governo do estado,
A gente tinha acesso direto ao gabinete, por conta da facilidade com que o prefeito, então, Marcos Melo, tinha de conversa com o Marcos Vignoli, que era, acho que o chefe da Casa Civil do, então, governador. Sim. E eu operacionalizava as coisas. Então, assim, foi um período, Marilei, que eu, assim, não voltava para casa. Então, vamos lembrar que estava todo mundo recluso, a gente na prefeitura trabalhando igual maluco, eu controlando vários assuntos ao mesmo tempo. Na verdade, né, Juliana? A gente não sabia o que estava acontecendo no planeta, né? Exato. Naquele momento. E muita desinformação por conta de uma briga do governo federal com o governo do estado. Isso mesmo. Beleza? Aí o e nós aqui, cidade, ficávamos Dória, naquilo, né? Ficaram no aquela meio de briga, campo. Né? Então, em 2000, naquele ano, Marilei, a partir daquele momento, eu não conseguia mais pensar em campanha. E na conversa com o Marquinhos, a gente conversando, eu falei, cara, eu não quero sair vice de novo, então eu acho melhor você ir para as cabeças, eu cuido do executivo, você vai fazer campanha a partir do meados de julho, eu fico na prefeitura e assim, ele tentou me convencer a ser candidato, etc, mas assim... Mas acabou sendo o Sadal o vice. Aí acabou sendo o Sadal o vice, mas era um momento que eu também já tinha... Eu já não estava querendo mais. Não era cansado. Alguém precisava pensar exclusivamente em administração e não em campanha. Aí vamos para a minha pergunta. Por que você não voltou mais para a vida política partidária? Aí, bom, porque nós já estamos em 26, então... já passaram 22... Né? 22, 24. 22 a gente ainda estava estruturando esse projeto de beisebol. 24 foi quando? Foi essa última? Essa última eu quase saio, Marilei. Sai para onde? Para vereador? Sai candidato a vereador. Por que não saiu? Porque eu achava que eu precisava encerrar esse meu ciclo envolvendo esse projeto. Então, assim, a gente começou um projeto que começou pequeno. A gente nem time tinha, não tinha categorias formadas. E quando eu falo eu, óbvio, eu e um conjunto de pessoas que fazem parte desse contexto. As coisas foram ganhando em complexidade e o ano passado, a gente está em 26, o ano passado, 2025, para você ter uma ideia, nós chegamos a fazer um torneio municipal com quase 1.000 crianças. Isso é único dentro do Brasil. Em 2024... era um período onde eu estava transitando um projeto do governo do estado, escrevendo um projeto da LIDE, a gente tem agora uma lei de incentivo ao desporto municipal, e eu não conseguia simplesmente parar aquilo que eu estava fazendo, porque era eu que estava escrevendo, junto com uma equipe, obviamente, mas era eu que estava escrevendo, eu que estava captando, conversando com a empresa. Eu não conseguia parar aquilo, paralisar, porque aquilo tem prazo. Se você não protocola, não sai o dinheiro. Se não sai o dinheiro, acaba o projeto. Você tinha uma responsabilidade ali. Ok, nós estamos em 26, ano de eleição para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Em 28 você é candidato? Pode ser que sim, Marilei. A vereador? Pode ser vereador, pode ser prefeito, sei lá, eu não sei o que vai ter pela frente. Então aguardem. O que eu quero dizer, o que eu quero dizer assim, Marilei. Você vai voltar para a vida pública partidária. Perceba que isso é um ensinamento do meu pai. Eu nunca busquei cargo. Nunca busquei eleição meramente por conta do cargo. As coisas foram acontecendo, os desafios foram sendo apresentados. Beleza, eu topo. Assim ocorreu numa candidatura a vereador, assim ocorreu numa candidatura a vice-prefeito. Só que eu assumo as coisas até o fim, Marilei. Então essa atual administração, por óbvio, até porque eu apoiei a candidatura da prefeita Mara, do vice-Tel, amigos de coração. Óbvio que eu recebi convites para integrar a administração. Mas assim, com todo respeito, eu falei para eles, cara, do jeito que vocês precisam de mim, eu não vou conseguir. Entendi. Eu não vou ter tempo para isso. Hoje você precisa fechar esse projeto do beisebol. Sem dúvida. Deixa eu colocar a última foto, que é o Junge, o Juliano, o Valdemar Costa Neto, o boy, e o Theo Cusatz. Essa foto é muito simbólica porque representou meio que uma aproximação do Junge com o Valdemar, porque falavam muito que eles estavam brigados, mas a gente também não sabe que briga é essa.
Que foto é essa, Junge? Só para a gente poder fechar, porque eu já estourei o prazo da entrevista, inclusive. Olha, estouramos já. Marilei. Ó, Juliano, Valdemar, todo mundo feliz, sorrindo. Junge e Theo, certo? Que foto é essa? Olha, é uma foto de reconciliação, de ordem política, que se estende para o lado íntimo, pessoal, familiar. Eu conversei com o Juliano que o Valdemar, pai, por muitos anos tinha brigado com o Jacó Lopes. E que no final da carreira política, o Valdemar fez, né, o reencontro de paz, deixando a mágoa. Então aquilo sempre eu tinha na minha cabeça. Comigo, com o Valdemar, com o Boy, foi coisa muito pequena. Mas, por razões diversas, nós estávamos um pouco distanciados. Conversei com o Juliano que eu precisava conversar com o Valdemar Costa Neto, que é o Boy. E o Juliano, então, conversou com o Theo Cusatz e lá estivemos no escritório do Boy, né? Para terminar a minha frase, o Boy falou: Junge, você está aqui, né, de portas abertas. O que você precisar de mim, que você quase nada precisa, mas o que você precisar de mim, estou à disposição. Nos abraçamos muito emocionados por tantos anos de amizade que nós tivemos. Esse foi o reencontro. Exatamente. E aí vocês apoiaram a prefeita Mara nessa eleição. Exatamente, é. É isso. Isto. Tanto é que tem uma foto muito bonita da Mara Bertaioli e o Junge, o Bigêmeos, que é do PSD, do partido, né, também do Juliano, e a secretária agora, Cláudia Romanos, certo? O Junge tem participado muito dos eventos na prefeitura, te convidam para tudo, você já foi lá no gabinete da Mara, então agora você, claro, que encerrou sua carreira partidária, política partidária, mas continua na vida pública. Sim, sim. É isso. Muitos eventos, né, que sou convidado, mas é lógico, você seleciona os eventos. Né? Claro. Mas, graças a Deus, o que eu mais ouço na rua quando vou à periferia, modéstia à parte, Marilei, me enche de orgulho. O pessoal fala: Junge, você tem que voltar, você tem que voltar. Aí eu falo: olha, eu estou com 85 anos. Não, você parece um jovem de 60 anos. Né? Então, falando isso, eu quero dizer o seguinte: se o Juliano pretender voltar ao processo político partidário para ser candidato à vereança, deputado ou prefeito, eu, independente desse pai dele, eu conheço o Juliano, não tem uma pessoa mais indicada para o povo de Mogi de São Paulo poder externar nas urnas o apoio ao Juliano, meu filho. Tá, então, com essas palavras corroborando a sua carreira, que vai voltar politicamente pelo que tudo indica, eu quero agradecer, Juliano, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Marilei. Eu sei que a gente passou do tempo, mas eu acho que essa foto ela representa a importância de uma Mogi das Cruzes unida. Nós temos Mogi Dutra, Mogi Bertioga, porque lá atrás o prefeito Valdemar era muito próximo do então governador Paulo Maluf e a aliança município-governo do estado, governo federal construiu aquilo lá. Durante o período que o Junge foi prefeito, a proximidade dele com o governador Covas, governador Alckmin, isso também ocorreu com seu sucessor, prefeito Bertaioli, depois com o Marcos Melo. Essa proximidade fez com que nós tivéssemos uma alavancagem de cidade, tanto de estrutura como benefícios sociais. A gente tem creche escola do jeito que nós temos hoje por conta dessa união. E vamos lembrar também que daquele período em que o Junge, prefeito PSDB, recebeu muito dinheiro do governo federal, que o então presidente Lula, né, por conta da intermediação do deputado federal, na época deputado federal, Valdemar Costa Neto. São essas as alianças políticas que independem de vontades pessoais que fazem as cidades crescerem. E eu acho que é esse tipo de compromisso que as pessoas deveriam buscar dentro das pessoas. Não esquerda-direita, não um lado ou o outro, não preto e branco, mas a união por uma causa comum que é a nossa cidade. Obrigada, Juliano. Beijo para todos. Obrigada, Junge. Eu agradeço muito. Eu que agradeço. E finalizando, eu sei que nós furamos o horário estabelecido, mas Mogi das Cruzes, em termos de comunicação, gente, tem que agradecer a Suzano. Porque a Marilei, que eu conheço, ainda jovem, começou a sua vida de comunicação lá em Suzano. Tamanha sua competência, dedicação e lealdade
a Sadia Comunicação, que ela veio a Mogi das Cruzes e está nos premiando. Obrigado, Marilei, pelo seu convite. Eu que agradeço. Eu te agradeço. Eu agradeço. Para você, o programa da Marilei hoje foi além do horário, valeu a pena, né? Fala a verdade. Obrigada, Juliano, Jungiabe. Até o próximo.